As principais matrizes energéticas brasileiras. A matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis no país para suprir sua demanda energética. A matriz energética brasileira é bastante diversificada, sendo composta por fontes renováveis e não renováveis de energia. A energia hidráulica tem origem na energia das correntes da água. Aproximadamente 75% da energia elétrica produzida no Brasil provém das usinas hidrelétricas. No país, existem 140 usinas em funcionamento para a produção de eletricidade, sendo, portanto, a fonte renovável mais utilizada. O etanol é um biocombustível produzido por meio da biomassa. No Brasil, em 2015, foram produzidos cerca de 37 bilhões de litros de etanol. O uso desse biocombustível como alternativa ao uso de gasolina proveniente do petróleo impediu que o Brasil emitisse cerca de 800 milhões de toneladas de gás carbônico à atmosfera nos últimos 30 anos. Em 2015, o uso da biomassa para obtenção de energia representou cerca de 8% do total de energia produzida no país. De acordo com o Atlas Eólico Nacional, o Brasil é o país com a maior capacidade de produção de energia eólica da América Latina e do Caribe. O Nordeste brasileiro é a região com maior potencial para a produção de energia por meio dos ventos. Entre as fontes renováveis disponíveis, a energia solar é a menos utilizada no Brasil para a produção de energia elétrica, por conta do alto custo dos equipamentos necessários. Apesar da significativa representatividade das fontes renováveis na matriz energética brasileira, o consumo de energia não renovável no país ainda é muito utilizado. O carvão mineral é a matriz mais abundante e, por esse motivo, a segunda mais consumida no mundo. Tem origem no carvão, que é um combustível fóssil, e é produzida principalmente na jazida de carvão mineral do Vale do Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. O gás natural tem origem na mistura de derivados de combustíveis fósseis. Exemplo de produção no gasoduto Bolívia, Brasil, que interliga ambos países. O petróleo é bastante utilizado no Brasil para obtenção de energia. Segundo a Agência Internacional de Energia, o Brasil consumiu no ano de 2017 cerca de 3,16 milhões de barris de petróleo por dia. Nesse mesmo ano, a produção de petróleo alcançou a marca de 2,80 milhões de barris diários. Tem origem na decomposição da matéria orgânica. A energia nuclear tem origem na liberação de núcleos atômicos. Atualmente, inúmeros ambientalistas têm sido contra a sua utilização, uma vez que essa desencadeia muitos riscos de acidentes nucleares e ainda tem um grande custo para eliminar os resíduos. Vantagens da matriz energética brasileira. Primeiro, a matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo. Segundo, o uso das fontes renováveis de energia evita que o país configure entre as nações que mais emitem gases de efeito estufa. Terceiro, as fontes renováveis diminuem a dependência do Brasil em relação ao uso dos combustíveis fósseis. Desvantagens. Apesar do grande uso de fontes renováveis no Brasil, os combustíveis fósseis ainda não são uma fonte de energia bastante utilizada no país. Segundo, a energia eólica só pode ser produzida em regiões com bastante vento, assim como a solar só pode ser produzida no período diurno e em lugares com muita insolação, deixando a produção estagnada em alguns períodos e refletindo na economia e na produção. Terceiro, ainda são baixos os investimentos e avanços tecnológicos, não viabilizando o uso das fontes renováveis. Quarto, a energia hidráulica causa diversos impactos no meio ambiente. A instalação de usinas hidrelétricas modifica o ambiente, altera o ciclo hidrológico e biológico, assim como interfere na vida das comunidades que habitam regiões próximas. Gráfico da matriz energética brasileira, ano base 2017. De acordo com dados da empresa de pesquisa energética, a utilização das energias não renováveis resultou em aproximadamente 37%, enquanto a das energias não renováveis em 43%, distribuindo da seguinte forma: etanol correspondeu a 17%, seguido da energia hidráulica, com uma média de 12%, na sequência 8% da energia consumida teve origem em lenha e carvão vegetal, e finalmente em lixívia e outras energias renováveis, o que correspondeu a 5,9%.
O Brasil, atualmente, tem 83% de sua matriz elétrica originada de fontes renováveis, de acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros. A participação é liderada pela hidrelétrica, com 63,8%, seguida da eólica, com 9,3%, biomassa e biogás, com 8,9% e solar centralizada, com 1,4%. Segurança energética. Em 2019, o Brasil ultrapassou a meta de capacidade instalada, com aumento de mais de 7.000 megawatts. Capacidade instalada é o total de energia que pode ser produzido, definida a partir da fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica. No total, o país conta com mais de 170.000 megawatts de potência fiscalizada. A meta, que foi de 5,7 mil megawatts para o ano passado, é estipulada pela ANEEL, anualmente, de acordo com a análise dos empreendimentos previstos para entrar em operação no ano. Ao final desse período, a fiscalização verifica se a meta estipulada foi ou não ultrapassada. Para esse ano de 2020, o valor ainda não foi definido. Nessa tabela mostra quais são os setores que consomem energia no Brasil, com o ano base 2017. Vemos que a maior parte da energia é consumida pelas indústrias, com 33,3%. Aumento da demanda energética brasileira. O relatório do governo mostra que houve um aumento de 1,7% no consumo total de energia entre 2016 e 2017. Em relação ao consumo de energia elétrica, houve um aumento de 0,9% de 2016 para 2017. Os setores que contribuíram para este aumento foram o comercial, com 1,5%, o industrial, com 1,1% e o residencial, com um aumento de 0,8%. Principais motivos para o aumento do consumo de cada um dos setores. Indústrias. Aumento gerado pelo crescimento do consumo de carvão mineral. Transportes. Houve um aumento de 2,7% do consumo do óleo diesel usado principalmente pelos caminhões que realizam o transporte de cargas. Serviços. O comércio abriu novos estabelecimentos com alto padrão de consumo, como shopping centers e hipermercados, por exemplo, e também ampliou o horário de funcionamento e, consequentemente, o consumo de energia elétrica. Residências. O consumo residencial acompanhou, em parte, o aumento de 0,77% da população brasileira entre 2016 e 2017. Além disso, segundo estimativas ainda do setor elétrico, cada consumidor desperdiça em média 10% da energia fornecida, o que é muito alto. Isso pode ser fruto de maus hábitos adquiridos, como deixar as luzes acesas ou a televisão ligada sem ninguém no local, ou abrir a geladeira inúmeras vezes e, até mesmo, carregar a bateria do celular antes que ela chegue a níveis de 10% ou menos. Demanda por energia limpa impulsiona projetos no Brasil mesmo na pandemia. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a geração eólica no Nordeste bateu o recorde no último dia 2 de agosto. Foram 8.780 megawatts médios, energia suficiente para abastecer o equivalente a 99,7% da região. A energia eólica é hoje 9,1% da energia produzida no Brasil. O mercado de contratos verdes de energia no maior país da América Latina tem atraído pesos pesados da indústria global de eletricidade, como a francesa Engie e a norte-americana AES, além de fundos como o britânico Actis e até petroleiras, como a Shell, sem contar desenvolvedores de projetos que incluem a local Casa dos Ventos. Embora o Brasil caminhe para uma crise econômica devido aos impactos da pandemia, que obrigou diversas empresas a fecharem por meses devido a medidas de isolamento adotadas para conter o vírus, o apetite de investidores e empresas pelo mercado de contratos corporativos de energia parece seguir intenso. Há uma expectativa, inclusive, de que o mercado ganhe um impulso por renovadas preocupações com sustentabilidade no mundo pós-coronavírus, depois que a União Europeia aprovou um plano de recuperação da crise que prevê incentivos às energias limpas. A unidade de geração da AES no Brasil, AES Tietê, fechou acordos recentes para fornecer energia eólica por 15 anos à Anglo-American e para erguer um parque eólico em joint venture com a empresa do setor químico Unipar Carbocloro, que comprará a produção da usina por 20 anos. Também de olho nesse nicho, a geradora solar Atlas, da britânica Actis, fechou acordos recentes de 15 anos para fornecer energia à Anglo-American e à DOM,
com usinas que implantará em Minas Gerais e na Bahia.